Olá, queridos estudantes, bem-vindos para a nossa revisão. Pois bem, a revisão serve para quê? Alicerçar mais o conhecimento da aula, né? Rechear. Vocês vão sair daqui bem recheados de conhecimento da nossa aula sobre linguagens. Vamos lá? Vamos voltar no tempo aí um pouquinho, de forma resumida. Linguagem, pensamento e cultura. Nós vimos que o conceito de linguagem é um instrumento que nos permite para pensar e comunicar o pensamento. Também estabelecer diálogos entre os semelhantes, ou seja, entre nós, né? Temos que estabelecer diálogos. É também uma expressão de pensamento pela palavra, o falar pela escrita, né? Descrever e por meio de sinais. Pode ser artísticos, libras, né? E etc. E toda linguagem é um sistema de signos, tá? O signo está no lugar do objeto e se substitui e se torna uma representação do objeto. Tá bom? Vimos também que sobre alguns comentários de alguns pensadores sobre a linguagem. O Aristóteles vai dizer que o ser humano é um ser de linguagem. O Thomas Hobbes vai dizer que a linguagem foi a mais importante das criações. Rosenstock ele vai dizer que a linguagem é um verdadeiro milagre na vida do homem, né? Por exemplo, Jacobson, né? Jacobson ele colocou 6 funções da linguagem, que é a referencial, a expressiva, função conotativa, função fática, função metalinguística e, por último, a função poética, né? Que ela vai expressar algo da vida, algo para quê, né? Algo para quem. Agora, os tipos de linguagem, gente, olha só. Temos a linguagem formal, né? E temos também a linguagem informal. Entra aqui a questão da formalidade, né? Temos que utilizar em alguns momentos de escrita, na redação, etc. E a informalidade, que é o cotidiano. Temos também a linguagem verbal, que é aquelas palavras, né, expressadas. E a não verbal, que pode ser imagens, dança, etc. Então tá aí, né, os tipos de linguagem. Vamos ver também o significado de cultura. O que é cultura? É um conjunto dos hábitos sociais, religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas. Esse é do dicionário. A cultura é definida como um conjunto organizado dos vários modos de vida de uma sociedade. Olha que bacana, né? Linguagem e cultura. A linguagem é o solo da cultura, segundo Heidegger. A cultura é sempre inconclusa, né? No mundo dos objetos do conhecimento. E a linguagem é a sua expressão comunicativa. Então tá aí. Aqui, em forma geral, a linguagem permite você expressar a cultura dentro dessa perspectiva. Então tá aí. Agora, fizemos essa revisão bem rápida, relâmpago, para vocês agora vão ter um tempo para fazer o exercício. 4 perguntas, bem legal. E a gente volta daqui a pouco. Boa atividade, até mais! Oi, tava conversando aqui com o professor Samuel. Será que tem alguém com dúvida? Vamos lá? Conseguiram fazer as atividades? Estão bem fáceis, bem médias, bem complexas. E aí, fala para nós. Vamos lá? Olha aí. Se tem dúvidas, vamos tirar essas dúvidas, não é verdade? E resolução da atividade, ó, de filosofia. Vamos lá? Questão 1.
Vou colocar você no meio, ok? Imagine que sua turma de classe tem uma ideia. Olha aí, de montar um pequeno projeto. Todo mundo pensou, olha, você vai apresentar para ele, para que os estudantes da sua escola possam fazer algum tipo de apresentação. Alguns irão dançar, outros irão cantar, terá até aqueles que irão fazer poesia, olha só, teatro e muito mais. Ó, a sua ideia ela abrangeu e envolveu todo mundo na sala. Diante disso, todos se animam com o projeto e iniciam a prática. Tá aí, ó. Muito interessante. Eu acho que até surgiu essa ideia já, né? Diante da ideia acima, pode-se afirmar que os estudantes irão fazer o quê? Letra A, anarquia na escola. B, exames para o Enem. C, produzir testes psicológicos. D, atrapalhar os dias de aulas. Ou E, produzir cultura. E aí, galera, você com certeza já surgiu essa ideia. Iluminou a lâmpada lá de algum estudante aí, ou professor presencial ou professora. Olha, vamos fazer isso. Quem dança? Quem vai cantar? Quem vai fazer o teatro? Então vocês fizeram todo aquele contexto. Vamos pegar um dia e nos reunirmos e apresentar. Esse fato aí, essa situação, todo esse movimento, esse balanço na sua comunidade, na sua escola, pode-se dizer que vocês fizeram o quê? Tá fácil. Vocês fizeram, olha lá, questão, alternativa, a última. Vocês produziram cultura, gente. Bem legal isso, ó. Próxima, questão 2. No âmbito da linguagem, o signo está no lugar do objeto. E se o substitui, né, ele se torna o quê? Uma representação do objeto, tá? E um objeto pode ser representado de várias maneiras, através dos signos até. Agora a questão é, para comprovar a afirmação do texto acima, pode-se dizer que toda linguagem A é um sistema de signos, B é uma forma da não interação, C é um jeito de se distanciar das pessoas, D é uma imagem que não diz nada. Será? Será que o nada existe? E é apenas uma linguagem sem conceitos. Gente, ó, essa eu, inclusive, coloquei tantas alternativas contas que tá até fácil. Essa daí tá de olhos fechados, dá pra... Não, mas primeiro tem que ler, né? Não vai para responder, tá? E aí? Professores presenciais, quem acertou aí? Fala bem aí pra nós, manda. Qual é? Hã? Até perguntei do Sam, o Sam sabe, né? Sabe, professor Sam? Ele sabe, ó. Ele até leu. Então vamos lá. A resposta é alternativa a primeira, galera, ó. É um sistema de signos a linguagem, tá? Toda linguagem é isso. Então, tá aqui já respondendo tudo, ó. Todo o contexto. Então, assim, tudo que eu vou fazer para comunicar algo, seja na escrita, na voz, no desenho, na arte, ela é uma forma de linguagem, né? Agora o momento esperado, hein? De vocês aí, já estão no pé na porta da universidade, né? Na porta de sair da escola, né? Para seguir novos rumos. Isso é interessante, olha só. Gente, veja bem. Em alguns momentos da vida nós teremos que tomar decisões. E, olha só uma dica. As decisões mais difíceis são as mais importantes. Então, saiba tomar, tá? Analise, reflita, raciocínio lógico, reúne os seus pensamentos. Não tome as decisões você irritado, com raiva, etc. Tá bom? Tome as decisões com calma, discernimento. Aqueles que frequentam a religião, procure discernimento, né? Converse um pouco com o seu eu e Deus para tomar, porque são decisões importantes, tá? Então vocês vão ter um momento lá no final do ano para escolher.
E sem medo, escolha, tá? O caminho é feito só caminhando. Você tem que trilhar. As trilhas às vezes estão lá, nós precisamos podar os matos para seguir, tá? Vamos lá? Qual é a questão aí? Olha aí. Olha, galera, eu trouxe um contexto da nossa regionalidade, ó. Gente, esse daqui foi na videoteca da mediação. É uma externa, né? Um vídeo sobre a história do Beracard. Tá aqui, ó. Ó, verifica a imagem abaixo e leia o texto a seguir. Então, vocês vão encontrar, ler ela todinha aqui. É interessante, tá? Que leiam. Bem interessante, ó. Eu resumi. No Baixo Madeira, em Porto Velho, existe uma moeda própria, conhecida como Beracard. Olha que interessante. Criada a partir da ideia da moeda guri. Ó. E no vídeo, vocês assistindo ele todo, tem esse histórico aí da moeda guri. Essa moeda guri foi idealizada pelo professor Manuel Maciel, que atuou no Baixo Madeira em Nazaré, na época do período do ciclo da borracha. Agora, voltando, ó, um dos objetivos da Beracard é criar uma maneira para os moradores da região terem noção do que estão movimentando, né, no âmbito da economia individual e coletiva, bem como uma maneira para que os moradores participem mais das atividades que são desenvolvidas na comunidade. Então envolve todo mundo ali. E o dinheiro Beracard estará inserido, circulando dentro daquela atividade local. Serve para captar pessoas para o comércio local por meio da cultura e do turismo. Então, quem quiser assistir todo o vídeo, bem curto, veja bem, olha aqui, gente, ó. No Ribeirinho aqui, nas margens de Porto Velho, criaram uma moeda para envolver, olha aí, envolver toda a comunidade, isso é cultura. Tá? Interessante, ou seja, quando tem um evento, as pessoas não precisam, elas fazem a troca já no início do dinheiro, tem a equivalência, tá? E eles ficam lá no evento, né? Se for um arraial, se for um festejo, etc. Aí ele tá lá com o Beracard só consumindo, comprando, etc. Interessante, né? Vamos lá para a pergunta, olha aí. No texto, né? Aqui, ó. As estratégias territoriais da comunidade ribeirinha em Porto Velho visa garantir o quê? Aqui, ó. Tá naquele contexto lá. Aquela comunidade que criou o Beracard. O que eles visaram especificamente? Perdão das dívidas fiscais? Ou B, inserção econômica regional? Ou C, reserva de mercado federal? Ou D, protecionismo comercial marítimo? E lá é B, ribeirinha. Ou E, benefícios assistenciais, né, públicos. Ó, com esse contexto aí, com aquela ideia, né, que eles tiveram, baseado em outra ideia também da região, bem antiga, um tempo mais atrás, o que eles visam com isso? Essa tá fácil, tá? E aí, o Beracard, você já conhece? Já pensou em fazer uma ideia assim? Isso é cultura, gente. Interessante, né? Vamos lá? Olha aí. Então, a alternativa correta é a inserção econômica regional da região. Gente, eles, pelo que eu li lá, entendi, nesse vídeo aqui, ó. Aqui, ó. Eles inseriram isso aqui porque eles tinham muita dificuldade, as pessoas não tinham troco, não tinha condição, né, porque tinha que ir até a cidade, nessa perspectiva, para fazer depósitos, essas coisas. Então, algum tipo de dificuldade eles tinham para lidar com o dinheiro real. Então, eles criaram esse, o Beracard, que é cultural deles, é específico da região, que eles achavam que facilitava mais a vida deles. Então, a intenção em si era essa, ó. Além de inserção econômica regional e atrair as pessoas, né, para a comunidade, envolvê-las no meio. Vamos lá para a questão número 4, olha aí. Veja a tirinha abaixo, feita a partir desse site, mas o professor Hélio que fez, tá?
Ó, o nome é Amigos de Sempre. Às vezes você tem seus amigos aí, não tem? Vem aqui comigo. Como é que você lidar com seus amigos aí na comunidade, aí na escola? Como vocês conversam? Vocês usam uma linguagem formal ou informal, né? Qual o estilo? Vamos lá, tirinha, olha só, amigos de sempre. Vamos desenvolver, né? Vai te conta que é eu, professor Sami, né? Nosso lado mais informal, etc. Vamos lá, olha aí. Essa tá bem fácil. Aqui esse vem anunciando aqui, ó. Vamos participar de um piseiro? O que é um piseiro, gente? Pode ser um evento, né? Uma festa, etc. Aí esse falou é cega, já duvidou, né? O que é cega aí? Vocês têm essa gíria? Aí o que estava anunciando falou, Telese será um evento maceta. Então, qual é essa expressão? Eu peguei algumas expressões de Rondônia, tá? O que significa maceta? Olha só. Coloca aí já no seu diário. Aí ele já ficou assim, já disse, gaiato. O que significa isso? Bem interessante, ó. Aí ele se expressou, né? Ele perguntou esse aqui. Lateral lanche, pois estou brocado. O que significa brocado? Aí esse responde, sim, terá lanche que só. O que significa que só? Essa expressão. Aí o amarelinho, né, foi convencido disso, ó. Você terá entrada 0800, ele falou para ele, né? Aí ele já disse assim, ó, te mete. O que significa te mete? O que é uma entrada 0800? Então tá aí todo o contexto, né? Eu coloquei algumas situações, um diálogo entre amigos de sempre, no seu lado mais pessoal. Agora sim, a pergunta. O contexto da tirinha representa qual tipo de linguagem? Por quê? E aí? Vem aqui comigo, vamos lá. O contexto ele representa qual tipo de linguagem? E por quê? Sabe responder, né? Você... Ali, com certeza, vocês já estão acostumados a lidar com essa linguagem, certo? Pode ser não as pronúncias, né? Algumas distintas. Mas eu procurei colocar do estado, né? Algumas pronúncias que nós utilizamos aqui no nosso estado de Rondônia. Vamos lá para a resposta, Lei? Aí, galera, a tirinha representa uma linguagem informal. Eu até falei antes, né? Supostamente utilizada em Rondônia. Porque a linguagem, porque, ó, informal, coloquial, representa a linguagem cotidiana, ó, é o dia a dia, que ela é espontânea, ela é regionalista, eu peguei de Rondônia, e despreocupada com as normas gramaticais, com a formalidade, ó. Então tá aí, viu como ela tem espaço na sociedade, tá? Mas tem que saber colocá-las, né? Porém, trouxe um presentão para vocês agora, depois dessa informalidade, né, desse trabalho maceta, essa aula. Vamos lá, material complementar, galera. Um presentão, hein? Ó, esse texto é uma linguagem formal e informal, de Daniela Dayana. Vocês vão aprender, né, abstrair mais o conhecimento sobre esse tipo de linguagem. Muito interessante. Aí, como diz a nossa linguagem formal, a nossa aula foi só o talento. Muito legal. E não foi muito maceta. E um grande abraço e obrigado por ficar com a gente até aqui, tá? Tchau, tchau.